Fala, guys nobre, eu sou o professor Paulo Valim. E em segundos começará a sua aula de biologia. Para ficar por dentro de todo o conteúdo publicado em nosso canal, basta se inscrever e ativar as notificações. Você também pode acessar o nosso site para conteúdos exclusivos, exercícios, monitoria, material didático e muito mais. Portanto, já deixe o seu like e bora reagir! Gás nobre querido, preste bastante atenção. Lá nas aulas anteriores a gente estudou o sistema hormonal e se você bem recorda, esse sistema era responsável pela regulação do funcionamento corporal. Só que essa regulação era por meio de mediadores químicos, substâncias que a gente chama de hormônios. Os hormônios eram liberados por glândulas dentro da corrente sanguínea e eram coletados por células-alvo, pode ser qualquer célula do seu corpo. No momento que essas células capturam hormônios, elas são inibidas ou elas são estimuladas. E é assim que a gente controlava o funcionamento corporal e é assim que a gente mantém a homeostase corporal. Só que o sistema hormonal, por trabalhar por meio de mediadores químicos que vão para a corrente sanguínea, tem um funcionamento mais lento e muitas vezes mais duradouro. Pense, por exemplo, num ciclo menstrual. Nós temos hormônios ali que vão estar atuando dentro do corpo da mulher ao longo de um mês inteiro. De maneira duradoura, longa, se perpetua a ação desse hormônio por vários dias. Aqui a gente também tem, no sistema nervoso, regulação, além de coordenação do funcionamento do seu corpo. Só que seja a regulação, seja a coordenação do seu corpo, por meio do sistema nervoso, nós sempre temos ações imediatas, porque isso ocorre por meio de um tecido nervoso que funciona por meio de neurônios. Os neurônios nada mais são do que transmissores de corrente elétrica e você sabe muito bem que a eletricidade, a corrente elétrica flui numa velocidade realmente grande. Agora então pense, quando a gente tem lá no sistema hormonal regulação, sempre é um processo lento e normalmente mais duradouro. Aqui não, é sempre um processo instantâneo, um processo imediato. Você pensou em erguer o dedão lá do seu pé, imediatamente isso acontece. Não demora nem um segundo, não demora nem meio segundo. É muito mais rápido do que isso. Então a gente vai começar a entender esse sistema a partir de agora. O que é importante também a gente pensar é o seguinte, como esse é um assunto bem amplo e que nos permite colocar várias curiosidades, várias coisas interessantes, eu preferi dividir essas aulas de sistema nervoso em blocos. Esse é o primeiro bloco, o bloco introdutório. Então vamos lá. Sistema nervoso, pessoal, é dividido em duas porções. Sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Os nomes já são bem autoexplicativos. Um é o centro do funcionamento do teu sistema nervoso e o outro é aquilo que se ramifica a partir desse centro e se expande para regiões periféricas do seu organismo. O sistema nervoso central é subdividido em encéfalo e medula espinhal. São as partes mais importantes do seu sistema nervoso. O encéfalo é tudo que fica protegido pela sua caixa craniana. Dentro do seu crânio você encontra cérebro, o tálamo, o hipotálamo, o cerebelo, o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, também chamado de medula oblonga. Nas aulas subsequentes, a gente vai detalhar o funcionamento de cada uma dessas regiões. A medula espinhal fica protegida pela sua coluna vertebral. Então você tem estruturas denominadas de vértebras e por dentro dela passa a medula espinhal. Cuidado para não confundir com medula óssea, que não tem absolutamente nada a ver. A medula óssea fica dentro de ossos longos, é o local onde a gente tem a síntese, a produção de células sanguíneas. Aqui nós temos a medula espinhal, que se ramifica a partir dessa estrutura chamada de encéfalo. Então olha aqui no meu esquema, ó. Olha que interessante. Normalmente a gente fala de encéfalo, normalmente a pessoa já pensa em cérebro, mas o cérebro é uma das partes do encéfalo. Você tem tudo isso aqui, ó, que está em amarelo, denominado de cérebro. Aí nós temos essa região aqui, ó, que vai formar o tálamo. Abaixo da região talâmica, nós temos o hipotálamo. E, aliás, eu não sei se você vai recordar, preso ao hipotálamo, aqui em azulzinho, nós temos a hipófise, que é a chamada glândula mestra ou pituitária, que a gente estudou na aula de sistema hormonal. Aí nós temos aqui, ó, o cerebelo. Nós temos a região chamada de ponte e nós temos o bulbo, que também podemos chamar de medula oblonga, beleza? Aqui ó, nós temos a região
do meio do seu encéfalo, chamada de mesencéfalo, que vai ter uma função importante com relação ao tônus muscular, mas isso a gente vai ver depois. Aí, ó, saindo daquilo que a gente chama de encéfalo, aqui para baixo nós temos a ramificação principal da medula espinhal. Essa medula espinhal vai se dividir em vários raminhos que formarão aquilo que a gente chama de sistema nervoso periférico, que pode ser de dois tipos diferentes. O sistema nervoso periférico voluntário, que são todos os nervos que coordenam ações que você cria como demanda. Então, quando você ergue um braço, quando você baixa um braço, quando você ergue uma perna, quando você fala, tudo isso são movimentos voluntários. Isso é decorrente de um sistema nervoso periférico voluntário. Na próxima aula a gente vai ver que nós temos uma subdivisão de nervos cranianos e nervos raquidianos para o sistema nervoso voluntário. Aí nós temos também o sistema nervoso autônomo, são as inervações do seu corpo pela qual você não tem controle direto. Você não consegue controlar diretamente o batimento do seu coração, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a contração da sua bexiga. Ah, professor, eu consigo contrair a bexiga. Você contrai o abdômen e com isso você consegue contrair a bexiga. Mas a contração de bexiga é um movimento autônomo. A insalivação é um movimento autônomo. Tudo isso ocorre por meio de inervações que podem ser também de dois tipos. A inervação simpática e a parasimpática. Isso vai render uma aula bem legal, vocês vão gostar de entender isso aqui. E aí, para a gente terminar, a última coisa que eu tenho para dizer nessa aula é o seguinte: o teu sistema nervoso central, não o periférico, tá? O sistema nervoso central, que envolve encéfalo e que envolve a medula espinhal, ele tem uma proteção além das estruturas ósseas. Então, além do seu crânio, além daquilo que a gente chama de coluna vertebral, você tem uma proteção na forma de membranas e um líquido banhando essas membranas. Essas membranas são a dura mater, que, ó, imagine que é o sistema nervoso central, tá? Mais externamente, junto, digamos assim, do crânio, nós temos a dura mater, que é bem resistente, bem flexível também. Nós temos a aracnoide, que tem uma consistência meio filamentosa, lembra um pouquinho teias de aranha. E nós temos a pia mater, que é bem fininha, pia quer dizer fina, delgada, que está colada ao teu sistema nervoso central. A dura mater, a pia mater e a aracnoide vão formar as estruturas denominadas de meninges. E aí, meus queridos, não esqueçam, qualquer tipo de infecção nas meninges, nós vamos chamar de meningite. Existem meningites realmente perigosas, normalmente são bacterianas. O meningococcus, o pneumococcus são tipos de bactérias que podem afetar as regiões de meninges e causar infecções realmente graves, que inclusive podem levar a óbito. Mas meningite também pode ser causada por fungo, meningite pode ser causada por vírus, meningite pode ser decorrência de infecção por meio de larvas de vermes que se instalam no sistema nervoso central. Lembra da cisticercose? Ela pode desencadear um quadro de meningite também. Essas meninges são membranas protetivas do teu sistema nervoso central. E essas meninges são banhadas por um líquido que tem função de amortecer impactos e tem função de hidratar essas meninges, tem função também de levar glóbulos brancos a essas regiões, e esse líquido é chamado de líquor ou líquido cefalorraquidiano. Beleza? Massa? Eu espero que vocês tenham entendido esse geral. Ele vai ser muito importante para nossas aulas subsequentes. Ok? Fica aí que o Paulo tem um recado importante para vocês. Fala, Gás Nobre! Essa foi mais uma aula maravilhosa aqui no Ciência em Ação. Se você gostou, deixe o seu like. Se você quer mais conteúdo gratuito, veja a descrição do nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Agora, se você quer uma preparação completa para o Enem e vestibulares, conheça agora a nossa plataforma cienciaação.com.br. Um grande abraço e te vejo na nossa próxima aula.